no clamor de hoje à tarde, eu via o anjo da justiça em pé no meio da porta da igreja, como que se aguardando o clamor da igreja. Aí depois eu vi um anjo chegando até a casa do Raimundo. E esse anjo tinha uma espada. Ele cravava a espada na boca do Raimundo. Depois eu vi o anjo saindo da casa do Raimundo, ia até a casa do Zeli. E com a espada ele fazia um X, cortando a casa do Zeli. Depois eu vi um batalhão de anjo, vestido com roupa de exército, subindo uma rua e entrando dentro de uma igreja. Essa igreja era a igreja do Elvis. E ele entrava, mas eles chegavam como se estivesse preparado para a guerra. E cada um tinha uma espada na mão. E eles entravam cortando tudo, cortando todos dentro da igreja. E logo após, eu vi uma bola de fogo que caía e consumia aquele lugar. Essa foi a visão que eu tive. Paz, pastor. Pastor, eu via anjos descendo em vários lugares. E esses anjos, eles não vieram buscar a oração dos irmãos. Ele pegava as pessoas de dentro de casa e levava. E eu perguntei ao anjo que estava ao meu lado por que aquelas pessoas estavam saindo, para onde estavam indo. E aquele anjo me respondeu que quando a gente orava pela África, os irmãos eram levados até lá, em espírito. Quando nós orávamos pelo Estado Islâmico, nós éramos levados até lá. E ali aquela visão parou. Depois, pastor, Deus me mostrava que em algumas casas o anjo chegava e não levava ninguém. Ele chegava na porta, baixava a cabeça e voltava para o céu. E mais uma vez eu indaguei o porquê, o que é que estava acontecendo naquelas casas. E o anjo falou, pessoas desapercebidas, pessoas que estavam com cuidado em qualquer outra coisa, menos na convocação que Deus havia feito através do seu servo Elias. E essas pessoas hoje deixaram de ganhar uma porção dobrada do Espírito Santo. Paz, pastor. E ali, pastor, durante aquela visão que eu vi, aqueles seres ali, tudo com a mão na cabeça, desesperados, ouviu-se uma ordem de um deles que dizia para saírem, para impedirem que aquele louvor, que aquele clamor continuasse. E ali eles se agruparam, começaram a se armarem e saíram. Só que antes deles colocarem os pés para fora daquele local onde eles estavam, desceram vários anjos, muito poderosos mesmo. Eles não vinham com apenas uma espada. Tinha um anjo, pastor, tinha anjos ali que vinham com 2 espadas. E ali eles impediram, pastor, que aqueles seres saíssem dali para atrapalhar o povo de Deus, para atrapalhar esse clamor. Teve uma guerra para que o clamor continuasse. Pastor, e o Espírito diz, o inferno está incomodado com esses poucos que se prontificaram de clamar, com esses poucos que estão buscando. O inferno está com medo. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostra seres infernais, de aparência terrível, tanto de tamanho gigante como de fisionomia horrível. E eles, pastor, antes riam, estavam festejando, comemorando que os seus planos estavam dando certo. E quando o clamor se iniciou, o inferno foi estremecido, abalou todas as estruturas,
E aqueles demônios ficaram apavorados. Apavorados. Pastor, desde ontem Deus vem me dando uma revelação que ela vem se mostrando hoje, no passado dia também. Deus me mostra uma grande mesa, pastor, dentro da igreja. E essa mesa tem algo de diferente em cima dela. Eu vejo figos, eu vejo uvas, eu vejo trigo, eu vejo cálices de ouro, eu vejo pão, mas não em abundância, não é uma quantidade muito grande, é uma quantidade pouca. E o Espírito diz que poucos serão os que serão alimentados com essa comida, porque poucos estão dando ouvido à voz de Deus. Muitos morreram de fome. Paz, pastor. Paz, pastor. Pastor, eu voltei a ouvir a mensagem que o senhor publicou hoje no grupo da Geração Convocação 2. E eu ali prestando atenção em cada palavra, em cada detalhe. Deus ele me mostrou novamente uma visão que há dias ele vem me mostrando nos cultos. Só que em 3 cultos que ele me mostrou essa visão, eu não via o rosto da pessoa que entrava. E nesse último culto, ele me mostrou. Mesmo assim, eu fiquei pedindo a Deus entendimento e confirmação para saber se realmente era isso que Deus queria me mostrar. E hoje, ao ouvir a mensagem, Deus me mostrou de novo aquela mesma visão. E pastor, a visão que eu tinha é de um homem numa cadeira de rodas. Ele entrou da porta até o altar, com 2 anjos conduzindo ele. 2 anjos com a espada desembainhada, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Como se estivesse fazendo a proteção do pastor, porque ele estava indo até o pastor. E aqueles anjos estavam do lado dele para que ele não fizesse nada. Aí então o pastor ele parou em frente ao púlpito. E quando ele parou em frente ao púlpito, o senhor vinha até ele, saía de trás do púlpito, vinha até ele. E quando o senhor chegava próximo dele, ele dizia assim: eu reconheço que tu és o Elias, mas eu reconheci tarde demais. E quando ele dizia que tinha reconhecido tarde demais, o anjo que estava do lado esquerdo dele vinha para frente dele e cortava a cabeça dele. Foi o que eu vi, pastor. Só que quando eu estava olhando por trás, o anjo me levava até a frente dessa vez. E eu via que era o Silas Malafaia. A visão parou, pastor. Paz. Eu vi uma mesa e uma pena. E essa pena, ela botava dentro do tinteiro e ia escrevendo. Ela molhava no tinteiro e ia escrevendo. Então, uma voz me disse: isso é um decreto. Amém. No momento da oração, eu vi como se fosse um exército, mas não de anjos, de seres humanos. Eu vi como se fosse um exército de seres humanos. Então, quando eu olhei de cima, eu vi só o cérebro da pessoa, o cérebro mesmo. Então, esse cérebro dessas pessoas começou a sair e foi se formando em um só ser, em uma só pessoa. E foram vários cérebros se formando em uma só pessoa. E essa pessoa ficou com vários cérebros assim e virou um cérebro só numa pessoa. Amém. Eu vi a Sanair deitada no chão e vinha um anjo com
Não é um machado, é tipo aquelas navalhas de cortar papel. Então ficava essa navalha assim, como se estivesse presa no chão, com um cabo, e ele pegava nesse cabo e no centro dela tinha uma navalha, né, mesmo. Como essas guilhotina, eu acho que chama, que corta papel, assim, é uma coisa parecida com isso dali. E ele veio e cortou as pernas dela. Cortou na altura da cintura, torou as pernas dela. E depois a visão continuou e eu vi ela sentada sem pernas, só com o toco assim, numa cadeira de rodas. Eu vi as pernas delas desapareceram, o anjo cortou. E eu vi só aquele toco da parte de cima do tronco e ela sentada numa cadeira de rodas, assim. Amém. O corte foi bem na altura, assim, do abdômen, assim, bem perto do umbigo, assim, o corte. Não ficou nada para baixo ali, a genitália, essas partes ali, sumiram tudo. Ficou só mesmo um toco, assim, não foi cortado só as pernas. Foi cortada essa parte de baixo ali toda, assim.